Quando as pessoas pensam em policiais, acho que há uma desconexão entre nossa imagem e a realidade de quem somos. Muita gente nos vê como os mocinhos, super-heróis da vida real que aparecem no último momento com brilhantes distintivos dourados prontos para impedir que os bandidos façam o que querem. Mas essa não é a realidade. Não temos superpoderes, não somos capazes de ver todo o crime em uma determinada área. E certamente não temos a capacidade de responder a tudo tão rápido quanto gostaríamos. No final das contas, somos simplesmente seres humanos lendo e reagindo a situações em que a lei diz que temos que nos envolver. Quando você cava um pouco mais fundo, vê a feiura. O racismo, o abuso de poder, a violência. Muitas pessoas veem esses aspectos todos os dias. Outros não são os mais sábios. E o que isso significa? Que somos monstros disfarçados de mocinhos? Para algumas pessoas, sim. E talvez isso seja justo. Para mim, acho que significa algo diferente. Na minha opinião, significa que somos um reflexo do bem e do mal da sociedade. E assim como a sociedade em geral, somos complicados e cheios de nuances. Podemos ser o que você quer ver ou o que sua visão é limitada a ver. Como policial, você luta com isso. Porque no final das contas, você nunca sabe se a maneira como alguém te vê é a verdade. Era cedo no meu turno quando o chefe me chamou em seu escritório. Ele estava casualmente trabalhando em alguns documentos e mastigando um palito de dente. Sentei-me em silêncio por uns sólidos 30 segundos enquanto ele rabiscava algumas notas antes de finalmente empurrar os papéis para o lado e me dar um olhar questionável. Smith! Ele explodiu em sua voz de comando habitual. Eu queria obter o seu conselho sobre uma situação. Claro, respondi. Contanto que não seja um conselho de relacionamento, porque eu definitivamente vou levá-lo ao caminho do divórcio em 2 meses. Eu peguei o mais leve vislumbre de um sorriso antes que ele começasse a contar os eventos anteriores do dia. Uma mãe solteira, senhora Wilson. Acredito que o nome era esse. Ela veio aqui ontem implorando para falar com um dos nossos oficiais mais graduados. Eu estava no admin para pegar alguns desses papéis, então eu estava ao alcance de seu pedido. Eu me aproximo, me apresento como chefe e começamos a conversar. Ela me diz que precisa de proteção policial o mais rápido possível e queria fazer um apelo direto a alguém com autoridade para que isso acontecesse. Proteção policial? Eu ponderei em voz alta. Isso deve ser algo sério. Isso é o que eu assumi também, ele concordou. Mas a senhora Wilson começa a contar essa história sobre como seu garotinho está vendo um homem do lado de fora de sua janela, olhando para ele quase todas as noites. E que não importa o que ele faça, o homem não irá embora. Claro, sendo uma boa mãe, ela sempre vai ver como ele está, mas toda vez não há ninguém lá. O medo nos olhos do seu menino é real. No entanto, o olhar em seus olhos diz que ele viu algo aterrorizante e ela acredita em seu filho. Para consertar a situação, ela quer que mantenhamos um cara do lado de fora vigiando a casa dela, até pegarmos o bastardo. Então, qual você acha que nossa mudança deveria ser? Eu franzi meu rosto em um olhar de confusão. Não entendo. Quero dizer, você realmente precisa da minha opinião sobre isso? Parece bem simples, não é? Entendo que o medo dela desse homem misterioso seja real, mas não podemos emprestar oficiais como guarda-costas a pedido. Eu adoraria que a gente ajudasse, mas se ela não tiver nenhuma prova de que esse cara existe, não há muito que possamos fazer, certo? Sugiro que ela instale câmeras de segurança, talvez até invista em uma arma se ela pegar esse cara em vídeo. Podemos fazer uma investigação adequada e esperamos encontrá-lo. O chefe deu uma risadinha, o que me tirou do sério, porque o cara mantém um comportamento sério 99% do tempo. Eu gosto do jeito que você pensa, detetive Smith. Direto e lógico em todas as situações. É uma característica que vai salvar sua vida, ou matá-lo. De um jeito ou de outro. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas você está perdendo algo grande. Ele estava tentando me levar a algum lugar, mas eu não conseguia identificar onde ele queria que eu fosse com isso. Tudo que eu podia fazer era levantar uma sobrancelha em resposta.
Ele percebeu minha confusão, tirou o palito da boca e exalou como se estivesse soprando a fumaça do cigarro. Você não acha que uma mãe solteira cujo filho pequeno está dizendo a ela que um homem está olhando pela janela à noite já teria comprado câmeras? Depois de algumas noites, ela tinha algumas das câmeras mais caras que encontrou instaladas do lado de fora da janela dele. E, obviamente, ainda estamos sentados aqui sem qualquer evidência de que um homem tenha estado lá. No entanto, ela veio aqui convencida de que seu filho o viu ontem, à noite. Levou um momento para eu juntar as peças na minha cabeça. Eu não entendia como diabos isso poderia ser possível. Alguém poderia ter algum dispositivo que interrompa o feed da câmera de segurança? Ou talvez o menino esteja vendo coisas? O chefe colocou de volta o palito na boca e deu de ombros, recostando-se na cadeira. Não sei, mas é isso? Não sei, mas é o que você vai descobrir. Já lhe enviei um e-mail com o endereço e os detalhes dela. Esta foi a infeliz bomba que eu esperava que ele não soltasse. Por mais que eu quisesse argumentar contra ser designado para esse caso, eu sabia que não sairia dele. E desde meu último encontro com a mulher alta, eu conhecia o chefe e tínhamos um entendimento. Eu tinha visto algo que ele não queria que muitas pessoas soubessem. Mas ela não era a única coisa lá fora. Se ele tivesse sequer um indício de suspeita de que algo pode estar no reino do incomum, então eu seria o cara dele. Ainda assim, nenhum de nós poderia ir assumindo nada. Eu tive que abordar isso como qualquer outro caso. E essa abordagem começou com os fatos. Assim que saí do escritório do chefe, com o compromisso com o caso, minha mente começou a trabalhar. Eu imediatamente fui direto para minha mesa para fazer uma pesquisa de fundo. Uma mãe alegando que seu filho está vendo um homem do lado de fora de sua janela à noite, mas não existe evidência de que tal homem exista. Pelo menos não em vídeo. Nem perto da quantidade de informações que eu precisaria para descobrir tudo isso. Pelo menos ainda não. O oficial Ryan, que estava conosco há pouco mais de um ano, me pegou desprevenido enquanto eu estava perdido em pensamentos na minha mesa. Ele era um tipo de garoto despreocupado. Ele estava em seus 20 e tantos anos e sempre usava um grande sorriso no rosto. Ei, detetive! Ele disse depois de tomar um gole de seu refrigerante Diet. Eu vi você sair do escritório do chefe e eu estava me perguntando se você estava trabalhando em um... Ele deu uma rápida olhada ao redor antes de se inclinar e sussurrar. Projeto secreto. Eu dei a ele um olhar vazio e ele retornou com uma grande piscadela que me confundiu ainda mais. Eu não sei sobre esse segredo, policial Ryan. Apenas um potencial caso de invasão e assédio. Nada importante. Ele pareceu desapontado com a notícia. Ah, cara, isso soa meio chato. Precisa de ajuda? Você literalmente acabou de dizer que era chato, mas você quer ajudar? Por quê? Atire, sim. Ele respondeu um pouco excitado demais. Cara, eu vi seu trabalho, todo mundo fala sobre como você resolveu alguns casos realmente loucos ao longo dos anos. Sempre achei que seria divertido ver o que eu poderia aprender com você. Eu tenho que admitir, seu entusiasmo era estranhamente encantador. Mas, além disso, eu sabia que, se fosse descobrir isso, não só precisaria falar com a família, mas também fazer alguma coleta de evidências. E no final do dia, 2 pares de olhos e ouvidos eram melhores do que um. Preparando-me para sua reação excessivamente vertiginosa, concordei em deixá-lo ir junto, desde que ele tomasse as notas e me deixasse levar tudo em consideração. Em meia hora, estávamos fora da estação e batendo na porta da frente de uma casa de aparência modesta. Demorou um pouco antes que alguém respondesse, mas quando alguém finalmente o fez, foi nossa primeira olhada em quão séria era essa situação. A mulher de meia idade diante de nós parecia absolutamente exausta. Bolsas profundas sob seus olhos eram acompanhadas por cabelos grisalhos despenteados e uma postura que desmentia alguém que simplesmente não se importava em colocar muita energia em nada. Senhora Wilson, eu comecei tirando meu distintivo. Meu nome é Detetive Smith e esse é o policial Ryan. Estamos aqui para conversar com você e seu filho sobre a pessoa estranha que você tem visto em sua casa. Podemos entrar? Ela inexpressivamente examinou nossos crachás. Quando registrou quem éramos, seu humor mudou visivelmente. Oh, entre. Lamento que a casa esteja uma bagunça. Ela rapidamente nos conduziu para dentro de sua sala de estar, enquanto chamava seu filho Lucas
para vir nos cumprimentar. Tudo parecia estar se movendo tão rápido que quase fui pego de surpresa pelo jovem de olhos sonolentos que parecia se materializar na minha frente. Ele parecia ter cerca de 12 anos e espelhava fisicamente sua mãe. Sua exaustão era aparente pela maneira como ele constantemente esfregava os olhos e bocejava. Lucas e a senhora Wilson ficaram no sofá enquanto o policial Ryan e eu nos sentamos em cadeiras que pegamos emprestadas da cozinha. Eu só quero dizer que é um prazer conhecer vocês dois. Sei que não são os melhores momentos, mas estou aqui para ajudar no que puder. Eu disse com um sorriso. Senhora Wilson, fui informado de que você veio à delegacia antes para prestar depoimento. Mas, se você não se importar, eu gostaria que você me explicasse brevemente o que exatamente está acontecendo. Ela assentiu e respirou fundo antes de começar. Tudo começou há mais de uma semana. Lucas correu para o meu quarto, chorando por ver algo em sua janela. Verifiquei e não vi nada fora do comum. Então presumi que ele apenas teve um pesadelo. Mas então a mesma coisa aconteceu no dia seguinte. E então na noite seguinte... Ela parou por um momento para acariciar o cabelo de Lucas enquanto ele se deitava ao lado dela. Mas eu nunca vi nada. Depois da terceira noite, imediatamente fui e instalei câmeras de segurança. Durante 2 dias, nada aconteceu. Estou pensando que acabou, mas de repente começou de novo. Naquela mesma noite, fui verificar as câmeras e não vi nada. Mas eu conheço meu filho. Eu sei que ele não inventaria isso. Nas noites em que ele consegue dormir, ele tem pesadelos horríveis. E nas noites em que não consegue, nós dois ficamos bem acordados. Eu entendo de onde você está vindo, eu disse suavemente. E eu só posso imaginar o quão difícil isso tem sido para vocês dois. Eu só tenho algumas perguntas de acompanhamento. Ela assentiu e eu continuei. Eu não quero minimizar suas experiências, mas é possível que talvez seu filho esteja vendo coisas. Existe potencialmente algum histórico de distúrbios psicológicos em sua família? Ela quase soou ofendida pela força com que deu sua resposta. O quê? Não! Meu filho não está... Ele não está vendo coisas. O oficial Ryan então interrompeu. Não estamos sugerindo que sim, senhora. Nós só queremos ter tudo certinho para que possamos abordar isso corretamente. Houve casos em que talvez as coisas não sejam como parece, e não queremos prender alguém por um pequeno erro. A senhora Wilson respirou fundo e acenou com a cabeça em aprovação. Ele nunca teve esses problemas antes. Houve uma época em que o pai de Lucas e eu pensamos que ele poderia estar sofrendo de DDAA. Então o levamos a um especialista por algumas semanas. E até onde eu sei, está tudo perfeitamente normal. E o pai? Eu cortei. Vocês dois têm um bom relacionamento? Nós fazemos, ela respondeu. Lucas fica com ele durante o verão e eles conversam todas as noites ao telefone. Ele e eu temos um relacionamento melhor divorciado do que juntos. Perdão, estou um pouco nervosa. Bem, ainda agradeceria se me enviasse as informações do seu ex-marido. Vamos verificar os antecedentes e certificar-nos de que está tudo bem nesse sentido. Eu queria perguntar se você já pensou em deixar seu filho dormir no seu quarto. Talvez removê-lo da situação ajude. Claro, o tempo todo, mas não é uma solução permanente. Eu estava com o Lucas no meu quarto e, quando durmo, ele encontra o caminho de volta para a cama. Eu não podia ter certeza absoluta, mas ela parecia estar dizendo a verdade. Por mais que você não queira um psicopata com rancor perseguindo uma criança, simplesmente não parecia haver ninguém que se destacasse como candidato. Mas faço isso há muito tempo, para saber que, em muitos casos, as crianças sabem coisas que seus pais não sabem. Quando perguntei se poderia falar com Lucas a sós, a senhora Wilson hesitou um pouco. Ela estava compreensivelmente relutante em deixar seu filho ser interrogado por um policial. Surpreendentemente, foi o oficial Ryan quem agiu como um intermediário eficaz. Ele mencionou algo sobre trabalhar como terapeuta infantil antes de se tornar um policial. Segundo ele, as crianças costumam se sentir mais à vontade para falar sobre eventos traumáticos quando seus pais não estão ouvindo. Contra-intuitivo no início, mas quanto mais você mergulha nele, mais faz sentido. Ela até pareceu tremer um pouco quando ele disse:
Eu adoraria discutir o assunto com você em outra sala. Ela contemplou e finalmente concordou. Quando os dois se levantaram para ir embora, o policial Ryan me deu uma piscadela ao sair, e eu respondi revirando os olhos para o bastardo astuto. Continua.